Olá pessoal, tudo bem? Hoje então vamos começar nossa aula 7. Nós vamos falar sobre um assunto novo, que é cinética química. Em cinética química, o que é importante, né? O que a cinética química engloba? Ela vai englobar então a velocidade média das reações, vou colocar aqui, e também os fatores que vão influenciar nas reações, né? Como vocês já viram o vídeo que eu enviei para vocês com o experimento, nós tivemos, então, um fator que influenciou na velocidade da reação, certo? Qual fator que foi esse? A temperatura. Porque nós tínhamos dois copos com água, um que tinha água morna, outro que tinha água gelada, e quando lá a moça colocou os dois comprimidos dentro dos dois copos, o que aconteceu? O copo que tinha a água mais quente, o comprimido ele efervesceu muito rápido, né? Ou seja, a reação foi muito rápida. Enquanto o copo com água gelada, o comprimido ficou lá demorando mais um tempinho até completar a reação inteira. Então, aqui o que a gente já sabe? Que quanto maior a temperatura, maior vai ser a velocidade de reação. E depois, na próxima aula, nós vamos ver mais sobre esses fatores. Hoje nós vamos entender melhor então essa velocidade média das reações. Gente, então falando sobre velocidade das reações ou rapidez das reações, por conta de algumas pessoas associarem a velocidade média de física, tem muitos livros que gostam de tratar como rapidez da reação, tá bom? Então, os dois termos estão corretos, ok? Então, o que essa velocidade de reação faz? Ela vai quantificar a rapidez de uma reação. Então, nós temos aqui por definição que rapidez ou velocidade de uma reação vai ser uma grandeza que indica as quantidades de reagentes e produtos dessa reação, como que essas quantidades estão variando, né, durante o tempo, tá bom? E aí, para isso, nós temos essa fórmula, olha, vou até focar aqui melhor, que é a velocidade média de uma reação será igual ao delta de quantidade sobre o delta de tempo. O que é esse delta? Variação de quantidade, alguma quantidade que nós vamos ver, sobre a variação de tempo. E essa quantidade, gente, nós vamos estudar aqui em módulo. E daqui a pouco vocês vão ver por que em módulo. O que significa em módulo? Que se ela for positiva ou negativa, nós vamos tratar ela como positiva aqui, tá bom? Então, essa variação de quantidade, ela indica então o quê? Uma quantidade final menos uma quantidade inicial, certo? E aí, para essa quantidade, nós podemos usar o quê? A variação de massa, de mols, de concentração ou de volume também, que geralmente é usado para sistemas gasosos, tá bom? Porque gás, né, fica mais difícil quantificar, então ele é mais fácil quantificar com volume. Então, imaginem aqui, ó, se nós tivermos a variação, a quantidade de concentração, nós teríamos concentração final menos concentração inicial, tá bom? Massa final menos massa inicial, ok? Então, gente, aqui eu só abreviei, tá? Essa variação de quantidade, para os reagentes, o que ela significa? Ela significa, então, a quantidade de reagente consumido em uma certa variação de tempo. E aí, por que nós colocamos o módulo, né? Porque essa quantidade, ela vai ficar negativa em uma reação. Porque imagine, nós temos aqui, então, vou colocar aqui, concentração final menos concentração inicial de reagentes, certo? Se o reagente ele foi consumido, né, durante a reação dando produtos, significa que a quantidade, a concentração inicial vai ser maior do que a final, certo? Imagina então que a concentração inicial era 10 e a concentração final então ficou 5, porque metade do reagente foi consumido. Quanto que vai ficar aqui? Seria 5 menos 10. E aí, com isso, nós teríamos uma variação de quantidade de menos 5, certo? E aí, nós teríamos, então, uma velocidade média negativa, o que fica um pouco estranho, apesar de alguns livros também abordarem assim,
tá bom? Por isso que nós vamos usar o módulo, porque ele teria uma velocidade média de 5, né? Se o tempo fosse 1, por exemplo, que é 5 dividido por 1, teria uma velocidade média de 5, só que a gente saberia que era a quantidade de reagente consumido, porque, né, reagente é consumido durante a reação. Agora, se essa quantidade for em relação aos produtos, nós temos então uma quantidade, uma variação de produto formado em um certo tempo, tá ok? Então, nós usamos, gente, isso é muito importante porque facilita bastante na hora de escrever. Nós usamos esse colchete assim para representar concentração em mols por litro, que é muito comum. Inclusive, o exercício que nós vamos fazer, nós vamos usar mols por litro. Então, se nós queremos falar assim, a concentração em mols por litro de hidrogênio, que é H2, né? Como que a gente vai escrever? Assim, apenas, tá bom? Então, isso daqui significaria já concentração em mols por litro de hidrogênio, tá bom? E vamos começar aqui com um exemplo que eu vou finalizar no próximo vídeo, porque eu quero fazer uma pergunta para vocês antes, tá bom? Então, o exemplo, nós temos que em um recipiente fechado, nós vamos colocar amônia. Amônia, gente, é o NH3, ok? Amônia gasosa. Então, nós colocamos aqui amônia e aí, com o passar do tempo, nós vamos percebendo que a amônia ela vai sendo transformada nesses dois produtos, então nitrogênio e hidrogênio. E aí, o que acontece com a concentração, de amônia? No começo, nós tínhamos uma concentração inicial de amônia de 8 mols por litro, tá vendo aqui? Concentração inicial de amônia de 8 mols por litro. Então, isso aqui seria nosso reagente. De produto, 0. Então, a concentração inicial, vou até colocar aqui pra gente, de hidrogênio e de nitrogênio, vou colocar um 0 aqui só pra gente saber que é inicial, seria igual a 0, tá bom? E aí, aqui, nós temos uma tabela que mostra a concentração de amônia no tempo. Então, aqui no tempo 0, ou seja, assim que nós colocamos a amônia lá dentro, tinha 8 mols por litro. Passou 1 hora, a gente já tinha 4 mols por litro. Passou 2 horas, 2 mols por litro. 3 horas, 1 mol por litro só. O que aconteceu com essa amônia, gente? Ela foi reagindo, foi decompondo, no caso, porque só tem ela, e foi sendo transformada em nitrogênio e hidrogênio, certo? Então, o que aconteceu com a concentração da amônia com o passar do tempo? Aqui que nós vemos o tempo aumentando, o que foi acontecendo com a concentração?